Olá, meu amado irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E que nessa manhã de domingo, primeiro domingo do mês de maio, que Deus possa encher o seu coração de alegria, de esperança e de confiança, para que nós possamos vencer essas batalhas, lembrando sempre que Deus está cumprindo absolutamente todos os seus propósitos em tudo isso. Para iniciar a nossa escola dominical, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, onde nós leremos a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu peço licença para ler na versão da Bíblia King James, que é uma Bíblia que eu tenho usado nas minhas devocionais também por esses dias. E diz assim o texto da palavra do Senhor: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Quando Paulo escreve a Timóteo essas palavras tão contundentes, tão importantes, isso nos mostra também na atemporalidade da Escritura de que nós, enquanto cristãos, não podemos nos ater às dificuldades, às problemáticas que estão à nossa volta. Nós estamos em meio a uma batalha mundial, tendo em vista de que o coronavírus é um problema não do Brasil, mas do mundo todo. Todos os lugares estão sofrendo, como nós, as problemáticas, as sanções, as limitações que essa condição de saúde nos traz. Mas o apóstolo Paulo nos diz de forma muito poderosa, como disse a Timóteo aqui nesse texto de forma imediata, que nós precisamos nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, no momento em que a nossa vida passa por tribulação, por luta, por provação, Paulo nos aconselha: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Jesus Cristo. E ele diz no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo, mais do que ninguém da sua época, sabia muito bem o que era sofrer por amor a Jesus. Todos os problemas, por assim dizer, que Paulo passou na sua caminhada tiveram a ver com a sua fidelidade à palavra de Jesus. Foi preso, foi açoitado, foi escarnecido diante da sociedade, mas mesmo assim ele chegou à conclusão de que a melhor coisa a fazer era sofrer por Jesus. Nós estamos sofrendo, não por Jesus, mas por uma condição que é global. Mas o mesmo conselho que Paulo dá a Timóteo, ele também dá a nós: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. E que nessa manhã de escola dominical nós possamos estar fortalecidos na graça que há no nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e que esteja conosco em todo o tempo. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus, pela grandiosa bênção que o Senhor nos concede, de, embora impedidos de estarmos reunidos, de poder, ó Pai, no nome de Jesus, desfrutar da tua promessa bendita. Que nessa hora, Senhor, o Senhor venha sobre nós com graça, com poder e misericórdia, fortalecendo a nossa vida na sua graça. Que nós possamos olhar para a tua palavra, ó Pai, e buscar nela o subsídio para a nossa vida, o apoio para que nós caminhemos, e que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Essa é a nossa oração, agradecidos por todo o cuidado e por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, e que nessa manhã nós possamos estar fortalecidos na graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo. E no nosso louvor, o nosso louvor que nós iremos agora
entoar em forma de cântico ao nosso Deus, as nossas irmãs Micaela, Isabela e Giovana irão trazer uma canção para louvar o nosso Deus nessa manhã, nessa oportunidade. Cada um por si, todos por nenhum, não param pra pensar por momento algum. Fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade, passatempo de alguém. Pra que tanta evolução, se o crescimento sempre fica para trás e o mundo me diz não, mas ainda existe alguém oferecendo paz. E esse alguém sou eu. Não me diga Deus, eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu. Então abra os seus olhos e olha para mim. Eu morri numa cruz por você ressurgir. Abre mão de mim mesmo, siga-me. Tanta coisa pra falar, tanta coisa pra mudar. Não quero querer, nem quero ter, só quero ser o teu querer. Quero te servir, vem me conduzir em meio ao meu deserto. Vem como nuvem me guiar. Nem preciso mais saber pra onde vou, quanto tempo ainda falta pra chegar, pois eu sei de alguém que encontrou o seu lugar. E esse alguém sou eu. Não direi adeus, eu sei bem aqui dentro que o Senhor não me esqueceu. Então abre os meus olhos pra que eu possa ver. Quero ver teu amor refletido em mim. Abro mão de mim mesmo, guia-me. Como é bom louvar a Deus, não é, queridos? Mesmo distantes fisicamente, estamos aproximados na esperança do nosso coração que deseja louvar a Deus em todo o nosso tempo. E hoje, à semelhança da semana passada, nós vamos estudar a respeito do Salmo 1, Salmo 1, que tem o título da nossa meditação hoje, o que o bem-aventurado deve evitar. E é muito importante nós olharmos para isso, tendo em vista de que a vida cristã, ela nos dá a liberdade de viver em Cristo, obviamente, mas também nos diz, como o apóstolo Paulo bem diz, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos são convenientes. E por isso, há coisas sim que nós precisamos evitar na nossa caminhada. E por isso, nós vamos, diante dessa proposição, seguindo o nosso contexto de semana passada, lembrarmos aqui de uma palavra que nós usamos, uma palavra-chave
que é traduzida por bem-aventurança, ou bem-aventurado o homem que faz isso, aquilo, outro. Essa palavra é a palavra hebraica Esher, né, da qual deriva o nome do filho de Jacó, Aser. Né? Aser era um dos 12 filhos, né, e quer dizer aquele que é feliz ou aquele que é bem-aventurado. E os irmãos vão se lembrar dos significados que essa palavra tem. O primeiro deles é alegrias, no plural. O segundo também é no plural, é felicidades. E por fim, aquele que a nossa tradução usa, que é bem-aventuranças. Né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e etc. E por isso nós vamos nos ater a essa meditação nessa manhã. É importante que nós observemos, na semana passada nós falamos acerca da pessoa bem-aventurada e como ela é caracterizada. Vimos que uma pessoa bem-aventurada é aquela que é abençoada por Deus em diversos aspectos, em toda a sua vida. Isso não quer dizer que a pessoa seja rica ou seja um mega empresário, como alguns advogam por aí, mas que em todas as necessidades básicas, em tudo aquilo que perfaz uma vida equilibrada e sadia, o bem-aventurado é contemplado pelo Senhor. E essas bênçãos vão muito além dessa questão temporal, elas se definem na questão da redenção, ou seja, na libertação da condenação do pecado, do poder do pecado e do próprio diabo. Essa é a maior bênção que nós podemos usufruir, que nós podemos desfrutar. Essa bem-aventurança também traz consigo a questão da justificação, ou seja, resgatados por Deus em Cristo Jesus, somos declarados justos do ponto de vista de Deus, né? Sendo o próprio Deus o juiz determinante da nossa absolvição, né? E essa justificação nos declara justos do ponto de vista do Deus de toda a glória, que de fato é aquele que nos importa em questão. E com isso nós somos perdoados de todos os nossos pecados e somos levados a uma vida, movidos pelo Espírito Santo, de santificação, né? Que é ser considerado por Deus como sendo absolutamente santos ou separados, porque estamos revestidos da própria santidade do Senhor Jesus, né? E nós podemos ver uma frase que é muito importante e pertinente para nós. O crente, o cristão, ele é bem-aventurado independente das circunstâncias que ele esteja enfrentando em sua vida, né? Isso é muito importante para nós, tendo em vista que nós estamos envoltos a circunstâncias alheias à nossa vontade, que de forma geral, né, o coronavírus tem trazido problemas, tristezas, tribulações, mas nós vemos aqui que, independente de todas as circunstâncias, de todas as intempéries, nós podemos nos declarar bem-aventurados, porque Deus nos fez assim. Ou seja, o cristão é bem-aventurado porque mantém um relacionamento direto com Deus, com Jesus Cristo, através da presença do Espírito Santo em sua vida. Então, independente das circunstâncias, independente de tudo aquilo que porventura venha a nos ocorrer, nós somos bem-aventurados, porque Deus mesmo é aquele que garante essa condição para nós. E por isso nós podemos ver o texto bíblico de forma clara, que nos fala a respeito dessa realidade. João capítulo 17, no versículo 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia! Nós temos a garantia, ou seja, da vida eterna, né? João nos fala isso. A vida eterna é essa, né? Que conheçam o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E
Paulo em Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos bem-aventurados. Isso ultrapassa qualquer temporalidade, qualquer problemática que venha a nos ocorrer, queridos, né? E com base nesse termo, nesses textos e nessas afirmações, que nós vamos meditar, melhor dizendo, no tema: os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos. E é uma figura muito conhecida e dita por todos nós, que é a figura do joio e do trigo, né? O próprio Senhor Jesus lança a mão dessa ilustração, dizendo que enquanto na terra, enquanto vivendo a vida tal qual nós a conhecemos, nós estamos sujeitos a misturas, a indecisões, a dúvidas com relação a quem faz a vontade de Deus, ou quem na realidade está fazendo algo por partidarismo, vanglória. E a figura do joio e do trigo é muito interessante. O Senhor lança a mão dessa figura de forma magistral, obviamente, porque Ele é Deus, né? Isso já, né, por si só, já credencia a totalidade da aplicação que Deus faz a nós. Jesus diz que há joio e trigo crescendo juntos nessa existência. Contudo, entretanto, todavia, o texto de Salmo, capítulo 1, versículo 5, diz que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que isso quer dizer para nós, queridos? Que esse tempo de tribulação, de mistura, de indefinição, é um tempo breve, porque os ímpios, os perversos, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas quem são? E como se caracterizam esses ímpios, né? Tendo em vista que a figura do joio e do trigo justamente nos traz a ideia de similaridade, de dificuldade de entender e de detectar quem é quem, há três expressões do hebraico que estão justamente no texto, que nos fazem ter uma ideia de quem são esses ímpios, esses perversos. A primeira expressão é rechaim, que é literalmente perverso. E o que é isso? É alguém que é hostil a Deus, alguém que é criminoso, e é traduzido aqui na nossa linguagem, da língua portuguesa, por perverso. Esse é alguém que é hostil a Deus, é alguém criminoso. A segunda expressão que é usada é o shata'im, que é pecadores, ofensores, expostos à condenação divina. São as pessoas que estão literalmente expostas à justa ira de Deus por serem ofensores e deliberadamente pecadores. E a última expressão é letzihim, que é aquele que escarnece, que despreza e que fala de forma arrogante. Essas três expressões estão no texto do Salmo, capítulo 1, versículo 5, Salmo 5, e a Bíblia diz que essa característica, ou essa categoria de pessoas são ímpios e que eles não prevalecerão. E há uma figura muito interessante que o salmista usa. Os ímpios são como a palha, né? Ou seja, não servem para absolutamente nada, mas por serem como foram descritos antes no Salmo 1,4, o salmista diz algo mais a respeito dele. Além da inutilidade, além de não servirem para nada, verso 5 diz que eles não prevalecerão na congregação dos justos. E há dois aspectos aqui envolvidos nessa questão que merecem a nossa observação. Os perversos não prevalecerão no juízo. Está claro isso para nós, evidente. Essa é uma verdade bíblica insofismável, indiscutível. Não adianta as pessoas quererem amaciar as coisas, né, como bom brasileiro, vamos dar um jeitinho. Não é assim que a Bíblia diz.
Todos os seres humanos terão que comparecer um dia diante de Deus para serem julgados. A Bíblia diz isso de forma clara para nós. E o livro do Apocalipse resume essa verdade, que apesar de ser monumental, com poucas palavras está ali bem sintetizado. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13, onde João relata da seguinte forma: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então nós vemos de forma clara a Bíblia dizendo que haverá um dia em que todos os seres humanos comparecerão diante de Deus. Ou seja, cada um de nós terá de prestar contas a Deus por aquilo que nós fizemos com a nossa vida enquanto nós estávamos vivendo nessa terra. Todavia, meus amados irmãos, existe uma diferença fundamental entre todas as pessoas, entre pessoas e pessoas. Alguns são e continuarão sendo bem-aventurados. É isso que o Salmo diz aqui. E que são os bem-aventurados? São aqueles que são felizes porque encontram em Deus o seu auxílio, a sua justiça, a sua esperança. Enquanto outros são, e se não se arrependerem, continuarão sendo ímpios, ou seja, distantes de Deus. E isso é justamente aquilo que fará toda a diferença no dia do juízo. Será que essa é uma questão que nos leva a uma reflexão séria e profunda? Como nós temos vivido? Será que nós estamos vivendo como bem-aventurados? Como quem confia em Deus? Como tem a sua segurança em Deus? Como quem tem a sua expectativa em Deus? Ou será que vivemos como ímpios somente? Jesus resumiu tudo isso de uma maneira preciosa, primorosa, toda essa questão, ao dizer as seguintes palavras que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus diz assim: entrai pela porta entrai pela porta estreita, melhor dizendo, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Jesus disse que nós precisamos entrar por uma porta difícil, uma porta estreita aqui, que a maioria das pessoas prefere entrar pela porta larga. O bem-aventurado é aquele que entra pela porta estreita e caminha pelo caminho apertado, justamente porque esse é o caminho que conduz à vida eterna. O ímpio, em contraste com o bem-aventurado, ele é aqui chamado de perverso, né? Ele opta pela porta larga e prefere andar pelo caminho espaçoso, que é o caminho que inevitavelmente leva à ruína final e completa da vida, que é o dia do juízo, no dia do juízo ser condenado por Deus para o fogo eterno. Da mesma forma, como dissemos que os bem-aventurados e os ímpios são completamente diferentes, embora esteticamente, não se veja tanta diferença entre um e outro. Vou tomar um pouco d'água. Embora a olho nu não se detecte nada de diferente entre um e outro, né, eles são completamente diferentes, né, e assim também esses dois caminhos, que são completamente distintos uns dos outros, nunca chegam a se cruzar. Ou seja, eu e você precisamos hoje, enquanto estamos vivos, enquanto temos certeza de que temos condições de tomar decisões plenas e importantes, nós precisamos decidir aqui e agora por qual porta nós desejamos entrar e qual caminho nós desejamos trilhar. Essa é uma realidade que nós precisamos tomar conta. Note, perceba isso, como o bem-aventurado conhece e se relaciona com o Deus verdadeiro,
O Salmo 1, de 1 a 2, diz que ele é bem-aventurado porque ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E o versículo 2 diz, antes, ou seja, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Os ímpios são julgados pelo mesmo Deus verdadeiro e todo-poderoso. E adiante, no versículo 4 e 5 do mesmo Salmo, esse julgamento está demonstrado. E é importante que nós notemos também que esse não é um julgamento meramente futuro. Ele é algo que acontece já no presente. Do mesmo modo como a salvação é presente e se estende para a eternidade, para aquele que é bem-aventurado, o juízo e a condenação de Deus são presentes e também se estenderão por toda a eternidade sobre os perversos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim a palavra: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós vemos uma declaração de Jesus no tempo presente. Não é meramente uma projeção de futuro, não é meramente um diagnóstico que se dará num tempo ainda não chegado, mas é algo que acontece agora, tanto bem-aventurança como a distância e os prejuízos dessa distância de Deus. O apóstolo Paulo nos fala em Filipenses capítulo 3, do 8 ao 10, algo que é muito importante para nós. Filipenses 3, de 8 a 10, Paulo diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Queridos, Paulo diz que tudo aquilo que ele havia conquistado na sua jornada terrena, e não foram poucas coisas, tendo em vista o status social que Paulo ostentava, cidadão romano, cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo era alguém importante, Paulo era alguém de vulto na sociedade. Mas o que ele diz aqui é que ele considera todas essas pompas e circunstâncias como perdas, porque ele descobriu que o grande valor da vida dele se encontrava única e exclusivamente em Jesus Cristo. E por isso ele diz: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, antes aquela que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Paulo dá uma declaração forte, importante. É essa justiça de Cristo em nós que faz toda a diferença entre o bem-aventurado e o ímpio. Não temos justiça própria, queridos. Não há nada em nós que nos absolva ou nos condene per si. Aliás, a condenação é algo que vem por herança de Adão. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não é necessário que de forma objetiva eu venha fazer alguma coisa. Não é necessário que eu venha cometer um crime, uma injúria, uma blasfêmia, para que eu venha ser condenado. Essa é uma condição intrínseca em que todo ser humano pós-Adão nasce. Mas também, de igual forma, eu posso obter a salvação não por lavra própria, mas por Jesus Cristo. Tudo isso é possível, essa graça, aquilo que Jesus nos dá, porque Deus sabe de todas as coisas, porque Deus desejou salvar o ser humano que caiu voluntariamente no pecado. E essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem: pastor, mas se foi Adão que pecou, por que eu tenho que pagar o pato? O que eu tenho com isso? Nós somos representados por Adão. Assim como os nossos filhos herdam as condições genéticas, os defeitos de família, as doenças
pré-existentes na nossa família, as doenças genéticas, o pecado é como se fosse uma malefícia, doença genética espiritual. Todos nós nascemos sob o signo ou sob a consequência dele por causa do erro do nosso primeiro pai, do nosso primeiro representante, que foi Adão. Mas aí vem Cristo e nos resgata, nos dá uma nova possibilidade, porque Deus quis fazer assim. Talvez, nesse momento, você está aí sentado no seu sofá, talvez até deitado na sua cama, tendo em vista a quarentena, e pensando que a sua vida pode estar oculta a Deus. Deus não liga, Deus nem sabe o que eu estou fazendo. Saiba, queridos, que é impossível dar nó em Deus. É impossível esconder as coisas de Deus. Você pode pensar que ninguém sabe como realmente você é, mas considere o seguinte comigo, considere isso. O Salmo 37, 18 diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. Mateus 7, 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Esse texto de Mateus 7, 23, Jesus está fazendo menção ao dia final, onde aqueles que se dizem religiosos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, chegarão perplexos diante dele: Senhor, deixa-nos entrar. Em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós pregamos, fizemos isso, operamos milagres, etc, etc, etc. E Jesus vai virar categoricamente e dizer: eu nunca conheci vocês. Na realidade, vocês nunca estiveram comigo. Te direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. É sério, meus irmãos. Na realidade, nós temos uma decisão importante a tomar. É óbvio que essa decisão não depende daquilo que nós meramente desejamos ou de medo. É uma decisão que encontra, obviamente, o seu alicerce, a sua âncora na vontade de Deus que vem em nossa direção. O sentir esse desejo de mudar, certamente já é um sinal da ação de Deus sobre a nossa vida. Hoje, o povo de Deus encontra-se completamente disperso por toda a terra. Há pessoas que creem em Jesus espalhados por todos os países do globo terrestre. Mas haverá um dia, que pela graça de Deus nós estaremos, todos os que creem, reunidos no mesmo lugar, na companhia de nosso amado Senhor e Salvador. E por isso eu queria que você refletisse numa frase comigo. E essa é uma frase que muitas vezes é dita pelas pessoas que querem relativizar tudo, mas que ela tem um grande fundo de verdade. A frase é: todos os caminhos levam a Deus. Eu já ouvi essa frase por inúmeras vezes. Muitas vezes as pessoas dizem que o importante é ter uma religião, que o importante é fazer o bem. E eu concordo que é muito importante sim você ter uma religião, independente de qual religião seja, porque em suma todas as religiões desejam uma ascensão espiritual daquele que as pratica. Ou seja, toda religião, em resumo, deseja que o seu seguidor seja alguém que melhore, progrida na sua vida espiritual, independente da matiz dessa religião ou dessa religiosidade. Entretanto, queridos, todo caminho leva a Deus de fato e de verdade, mas não para que você habite na presença de Deus. Conforme nós lemos o texto que o nosso Senhor Jesus nos diz, todos os caminhos levam a Deus, porque certamente todos nós teremos que prestar contas diante da majestade altíssima um dia. E por isso nós precisamos estar atentos e pensar um pouco na nossa própria vida. Por qual caminho você quer chegar diante de Deus naquele dia? Pelo caminho largo, caminho espaçoso, confortável, que conduz para a condenação eterna? Ou pelo caminho estreito, apertado, sem jeito, difícil, espinhoso, que conduz para a vida eterna? O que vai ser? Como vai ser? Como nos disse João Batista em Mateus capítulo 3, versículo 12, a sua pá ele a tem na mão,
e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. É sério. Embora esse dia nós não saibamos que dia será, quando será, esse dia é fato e verdade, porque a Bíblia relata que haverá um dia em que Deus tornará a essa terra, Jesus voltará aqui, não como o carpinteiro pobre da Galileia, não como filho do carpinteiro e da família pobre, mas como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e virá para julgar os vivos e os mortos naquele dia final, levando os seus para junto de si e afastando completamente, sem direito à apelação, todos os outros para a distância eterna do Senhor. Não existe alternativa, não tem meio termo. Trigo ou palha, o que vai ser da sua vida naquele grande dia? No grande dia da volta do nosso Senhor, o ímpio não irá encontrar nem confiança, nem conforto e nem apoio em nada, absolutamente nada do que ele construiu. Muitos são aqueles que construíram impérios durante as suas vidas e se sentem muito confortáveis com tudo aquilo que adquiriram e construíram. Só que nesse dia, nada disso valerá. E nós estamos vivendo uma amostra grátis disso agora com o coronavírus. Todos os seres humanos estão sujeitos a adoecer e até a morrer por esse vírus, independente da classe social, independente da condição científica, acadêmica, do império que tenha sido construído. Esse vírus pode pegar qualquer um, absolutamente. E por isso, nós estamos vivendo uma amostra grátis. De que vale o dinheiro? Certamente traz conforto, traz medicação, traz bons médicos. Mas se esse vírus chegar em nós, na nossa vida pessoal, e fizer aquilo que ele pode fazer, se Deus permitir, nada do que temos será suficiente. Cientistas mesmo não conseguiram ainda uma vacina, um remédio, justamente, queridos, como uma ilustração daquilo que será o grande dia do Senhor. No grande dia do Senhor, no dia final, não haverá confiança, conforto ou apoio em nada além de Deus. E se a nossa caminhada até ali foi distante de Deus, será um dia inapelável. Naquele dia, os homens ímpios agirão conforme está descrito lá em Apocalipse 6, do versículo 15 até o versículo 17, que diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que vai poder se esconder da presença de Deus? Hoje, os bem-aventurados e ímpios compartilham ao redor do mundo da vida da igreja, da vida em sociedade, compartilham até na mesa do Senhor, em muitos casos, porque o joio cresce tranquilo ao lado do trigo e os bodes também pastam mansamente ao lado das ovelhas. Mas isso tudo um dia chegará ao fim, quando o grande dia da ceifa chegar e quando o grande pastor das ovelhas se assentar para separar as suas ovelhas dos bodes que estão misturados no meio delas. Você que é cristão de verdade, querido irmão e irmã, levante a sua cabeça para os céus, pois a nossa redenção está lá, a nossa esperança está lá. A nossa esperança não está em lockdown, em medicina, em ciência, e todas essas coisas são muito boas na temporalidade da vida, mas que não trazem nada de absolutamente perene, nada de concreto, nada de eterno. A nossa redenção está lá e se aproxima a cada dia que passa. Quanto a você que ainda não entregou sua vida a Jesus e me ouve nessa hora, hoje é o dia. Como diz o texto de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, hoje é o dia, e diz assim o texto: de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois,
segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia que nós temos certeza de que podemos tomar decisões importantes. Hoje é o dia que nós podemos afirmar que nós podemos pensar, refletir e tomar decisões que valerão por toda a nossa eternidade. E por isso eu gostaria de orar com você neste momento. Essa é a decisão mais importante de toda a vida daquele que a toma, em qualquer tempo. Acredite, dessa decisão depende toda a sua vida, depende todo o seu futuro. Isso não tem nada a ver com business, com coaching ou com qualquer ciência que eleve a potencialidade humana. Essa é a mensagem do Eterno, essa é a mensagem do Deus Eterno, que nos amou de tal maneira ao ponto de disponibilizar através de Cristo o caminho para que nós fôssemos salvos da justa ira que nos foi preparada pela nossa desobediência. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, pela oportunidade preciosa que o Senhor nos concede, por tudo que o Senhor tem nos dado. Sabemos que não somos dignos, ó Pai, de receber do Senhor nada além da justa condenação. Mas sabemos que o teu amor enche a nossa vida de graça, de favor, de misericórdia, e por isso nós somos alcançados também de forma preciosa, indescritível, pelo amor de Deus em Cristo Jesus. E nessa hora, Pai, queremos pedir por cada um que ora comigo aqui, para que o Senhor seja glorificado, bendito e exaltado, hoje e sempre, e que nós sejamos salvos para poder desfrutar da Tua presença em todo o tempo. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido irmão e irmã, que Deus esteja guardando a você e que Deus possa estar sustentando cada passo seu, guardado nas promessas daquele que não pode mentir, porque não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus e Ele está cuidando de todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. E Deus te abençoe. Se Deus quiser, nos encontramos logo mais às 7h no nosso culto de adoração a Deus. Deus te abençoe e até mais, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo esteja com você e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.